Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos falar um pouco sobre o São Francisco 49ers, tá bom? E claro, a gente continua com aquela confusão de lesões, tá? Confusão de lesões. O Fred Warner deu digamos assim, uma resposta ao pessoal da imprensa, dizendo que foi bom porque cresceu o time na ausência dele. Cara, não foi bom. Na boa, cara. Porra, Fred Warner, né? Tem como ter sido bom, pelo amor de Deus. Claro que a gente gostaria que ele estivesse em campo, ele, o Nick Bosa. Provavelmente São Francisco teria chances melhores no dia a dia. Enfim, a gente teria chances melhores no que se faz em relação a resultados de playoffs, enfim, não faz muito sentido o que ele falou, tá? Todo mundo queria que, obviamente, ele e o Bolsa estivessem em campo, mas se machucaram, paciência, coisa da vida. O erro que a gente fala e que a gente repete é na composição do elenco, tá? São Francisco não terá Brandon Ayuk, não terá o Brandon Ayuk mais, não tinha voltado, tá? E ontem foi muito ruim, porque ontem foi o dia de ação de graça, o Thanksgiving, e o que a gente viu no Thanksgiving? Pô, Sid Lamb voando. Lembrem-se que o Sid Lamb estava disponível para São Francisco fazer a escolha. O que São Francisco optou? Optou por draftar Javon Kinlaw, que não está mais no time, tá? E depois draftou o Brandon Ayuk, que vai sair do time. Ou seja, cara, não fazem, não fazem uma boa escolha no início do draft. Não fazem uma boa escolha no início do draft. É a realidade, cara. Se você não sabe fazer uma boa escolha no início do draft, pega os seus drafts do início e troca por jogadores que já jogam na liga, pô. Usa o seu capital, é o que a gente sempre fala. Mas vamos voltar aqui ao jogo contra Cleveland. O que acontece? Cleveland, sim, tem dificuldades? É verdade. Tem dificuldade na sua divisão, tem dificuldade com o QB, mas agora vai entrar o calouro, o filho do Deion Sanders, tá? Então, o filho do Deion Sanders, vamos cá. Deion Sanders. Eu nunca decoro. Shadow Sanders. Realmente, né, cara? Porra. Caramba, rapaz. Shedeur Sanders. É difícil até pra gente falar, tá? Na nossa grafia brasileira é muito difícil falar, tá? Então vai ser o Shedeur Sanders vai jogar. Shedeur Sanders vai jogar e jogou bem no jogo em que ele entrou, tá? Cometeu alguns erros, mas lembre-se, gente, ele é calouro, vai cometer erros. Vai cometer erros. Então, só que a defesa de São Francisco não tá lá essas coisas, embora o Jair Brown tenha jogado um grande jogo, tenha pego 2 interceptações, a defesa de São Francisco ainda está sobre as piores da liga. Vamos ver, o Robert Saleh deu uma melhorada impressionante, tá? Impressionante realmente nesse último jogo. A defesa jogou muito bem, melhor do que esperado com as peças que tem. Então a gente acredita que o Robert Saleh vai conseguir extrair o máximo dos jogadores como ele sempre o fez. Mas o ataque é um problema. E por que o ataque é um problema? Porque é o seguinte, o Jim Schwartz, que é o coordenador defensivo do Cleveland Browns, já jogou contra o Kyle Shanahan, sendo o Kyle Shanahan ou Offensive Coordinator, né, o coordenador ofensivo, ou o head coach, 9 vezes. Um versus o outro. Kyle Shanahan ganhou uma. Sim, Kyle Shanahan ganhou uma vez. Perdeu 8. Claro que, se a gente computar, e é verdade seja dita, o último jogo contra Cleveland, a defesa jogou muito bem, mas não foi o derradeiro, o ponto final, digamos assim, para a derrota de São Francisco, tá? Porque o Brock fez um último drive muito bom, colocou em field goal range, preparou uma distância muito boa e o Jake Moody, também draftado por esta gestão, errou o field goal. Então, pelo menos no último jogo, tanto o Kyle Shanahan como o Brock conseguiram fazer aquele drive bom para ganhar o jogo, o drive decisivo. Só que aí o Jake Moody fez da Jake Moodiano, chutou para fora o field goal e pronto. E aí o Cleveland ganhou o jogo, que foi no Special Teams, tá? Não foi exatamente na defesa. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, a grande vantagem, eu vou só confirmar se o jogo é em São Francisco, mas eu acho que é, tá? NFL, vou botar
botar jogos aqui que ele já aparece. Tá, vamos ver aqui. O jogo será em Cleveland. Em Cleveland, tá? Então o jogo será em Cleveland, então às 3 horas da tarde, horário do Brasil. Jogo muito difícil. Se fosse em São Francisco, aí a gente teria uma chance maior por conta do fator casa. Mas em Cleveland, muito, muito mais difícil. Enfim, é uma derrota que a gente espera que tenha ali. Se São Francisco ganhar, vai ficar muito bem na classificação, mas muito bem mesmo, tá? Porque alguns dos seus adversários perderam ontem, como por exemplo o Detroit Lions. Ah, sim, mas era o Packers contra o Detroit, é verdade. Só que o Detroit estava abaixo, até melhor que ele caia um pouquinho mais, tá? Vai ter Bears e Eagles, né? Bears também, então, os dois estão brigando, mas são líderes de divisão, então não entra muito ali. O Cowboys ganhou, o Cowboys está abaixo, mas está subindo, então é uma coisa para a gente ficar de olho. Tá legal? O Panthers vai jogar contra o Rams, deve perder, então São Francisco, mesmo perdendo, não vai ficar muito longe ali dos playoffs. Lembrando que esse time não foi montado para brigar pelo Super Bowl. Esse time foi montado, vamos ver o que dá. Essa que é a realidade, gente. Ele não foi montado para ganhar título nenhum, pode esquecer. Vai chegar nos playoffs, eu acho até vai, porque se a gente pegar os adversários dos outros e os adversários de São Francisco, tem adversários supostamente mais fáceis, né? Tá? Já ganhou 4 jogos na divisão, então não vai ficar negativo na divisão, só joga contra o Seattle. Em Seattle, é bem verdade, ainda um jogo contra o Seattle, mas eu acredito que mesmo com essa derrota contra o Seattle, no divisional não ia fazer nenhuma diferença, porque eu acho que Seattle e o Rams são times melhores e vão ficar em cima. Então esse jogo divisional, essa vitória divisional não vai fazer diferença. Vai fazer diferença talvez na classificação geral da conferência, mas eu não vejo grande certeza ali para São Francisco não, tá? São Francisco assinou com Eric Kendricks, ótimo linebacker no practice squad. Cara, tem que botar o cara para jogar. Tira do press squad, bota o cara em jogo. Há muita dificuldade com os linebackers em São Francisco. O Fred Warner saiu, o Dringer Law, é verdade, saiu. O De Winter só joga bem com o Fred Warner do lado, tá? Bethune é um ótimo linebacker, deve jogar. E o Nick Martin, cara, ele dá lampejos. Pode ser que dê um jeito ali na carreira dele e desenvolva, mas a falta de regularidade chamou muita atenção, tá? Alguns insiders lá dos Estados Unidos já estão colocando ele como bust, ou seja, draft perdido. Cara, se for um draft perdido, é outro draft perdido pelo São Francisco no primeiro e no segundo dia de draft. O São Francisco é muito bom no terceiro dia de draft, mas o primeiro e o segundo tá bem difícil, tá? Então, se a gente pegar aqui todos os draftados no segundo dia, claro, a gente vai ter o Deebo Samuel, vai ter o Aaron Banks, vai ter o Fred Warner, mas é muito pouco de 2017 para agora. Tá? A gente tem Trey Sermon, Jake Moody, Ken Latu, a gente vai ter listar um monte de gente que foi bust. Ou seja, São Francisco precisa melhorar como faz a avaliação dos seus jogadores no draft, tá? E não usa a mesma fórmula que você usa do terceiro dia, hoje no primeiro e segundo dia vai dar certo, cara, vai dar certo. Mas faz o draft do melhor jogador disponível. Você não sabe fazer, pega o melhor jogador disponível, mesmo que você já tenha, tá? Eu acho que a única exceção é quando você pega QB, mas fora isso, cara, melhor jogador disponível. Ah, mas eu tenho um safety. Pega um safety, pô. Pega um safety. Eu tenho corner. Pegue o cornerback, pega o melhor disponível. Acha a melhor solução para São Francisco, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você seria favorável a pegar o melhor jogador disponível no draft. Um abraço a todos e até a próxima.